O inverno está chegando no hemisfério norte. E por aquelas bandas, junto com a mudança de estação, celebrações queridas por todos, como o Natal e Ano Novo, estão cada vez mais próximas. Como todos sabemos, celebramos essas festas desde que nos entendemos por gente, sendo tradições ancestrais com raízes muito profundas. Realmente a gente celebra Natal, Ano Novo e essas festas de fim de ano desde sempre. Mas, no entanto, você já se perguntou de onde eles vêm e por que a gente celebra eles? Será que eles são inteiramente cristãos? Ou talvez eles tenham uma origem pagã mais antiga que muita gente não conhece? Bem, nessa série de vídeos nós vamos explorar as tradições de inverno da Península Ibérica para que a gente possa perceber que essas práticas são, na verdade, muito mais velhas do que a gente realmente imagina. Bem, começando pela caçada selvagem, que é um mito muito recorrente no folclore europeu em geral. Mas a sua versão mais conhecida, mais famosa, é o mito germânico onde o deus Odin lidera uma procissão de um exército de mortos por toda uma nação. E esses mortos seriam e são vistos como os ancestrais das pessoas. E por isso eles são recebidos nas casas das famílias, eles são simbolicamente convidados para as casas, sendo sempre festejados com muita bebida, muita fartura, muita comida. E, bem, essa procissão geralmente acontece durante as 12 noites de Yule, que é uma outra celebração que abrange o solstício de inverno. E as 12 noites do Yule representam os 12 meses do ano. E, bem, assim como existe a versão germânica, existe a versão ibérica, onde em Galícia e Portugal, que são as partes que a gente tem mais conexão com por sermos brasileiros, se chama Santa Companha, mas no resto da península é conhecida por Guexia. E, embora existam algumas variações desse mito dependendo da região da Península Ibérica onde ela é celebrada, a sua base é a mesma. Ela é conhecida como Guexia nas regiões de língua espanhola, e assim eu vou me referir a ela, porque é um termo mais geral. Ela é basicamente uma procissão dos mortos, que começa à meia-noite e termina na manhã. Geralmente acontece nas noites frias de inverno e é conduzida por uma pessoa viva, que é considerada amaldiçoada. E ela tem um papel de levar os espíritos nessa procissão, também tem o papel de levar uma cabra e um cachorro, e se certificar basicamente do bom funcionamento da procissão. E é muito comum, em avistamentos, em relatos de pessoas que são mais espiritualmente sensitivas, dizer que os mortos, eles sempre usam mantos brancos e carregam velas de cera. Agora falando sobre se uma pessoa viva for apanhada pela procissão, se ela não estiver em casa protegida ou celebrando com a sua família, essa pessoa vai receber uma vela e a sua alma vai ficar ligada para sempre ao mundo subterrâneo, que seria uma espécie de inferno, sabe? Tem mais ou menos o mesmo valor, o mesmo papel. E, no entanto, quando chega amanhã, a pessoa que recebeu essa vela, ela simplesmente esquece da experiência. E também é uma pessoa viva, mas ele é descrito por ser possuído por uma força sobrenatural. E ele acaba por morrer algumas noites após a procissão. Os mitos também descrevem uma forma de se proteger do exército de mortos, que é basicamente permanecer dentro de um círculo desenhado por um ramo de oliveira, que não é algo escolhido aleatoriamente, tem um significado por trás e daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele em específico. Mas quanto à procissão em si, existem muitos aspectos e temas para digerir. Então eu acho melhor falar dele por partes. Em primeiro lugar, a semelhança com a caçada selvagem germânica é óbvia. Embora não exista nenhuma menção de um deus como Odin liderando a procissão, que no caso é liderada por uma pessoa viva escolhida, existem dois símbolos que apontam para a representação de divindades e acompanham a procissão, que são a cabra e o cachorro. A cabra é o principal animal sagrado de Ategina, que é uma deusa ibérica vista como deusa do renascimento e governante do mundo interior, que, como eu havia dito anteriormente, tem um papel semelhante ao do inferno. Enquanto o cão, ele tá fortemente ligado a Congeio, que é uma divindade lusitana que ele tem um papel semelhante ao de Hermes e Odin. A cabra também faz alusão à procissão de Krampus. Na tradição germânica,
mais comumente celebrada na região dos Alpes. Outro aspecto importante aqui é que o líder dos Gestia é descrito como possuído por uma força sobrenatural, morrendo umas noites depois. O que você acha que isso pode significar? Bem, eu acredito que é aqui que o aspecto do ritual de iniciação da Geisha toma forma. A gente já sabe que em sociedades antigas, os iniciados de uma tribo passariam por provações, geralmente em uma floresta, sobrevivendo lá, ou lutando contra algum adversário mais forte que ele, algum animal selvagem, ou até mesmo algum guerreiro mais forte. E nisso ele poderia provar seu valor e, assim, passar por um rito de passagem, assim podendo entrar na vida adulta. E assim eles poderiam ser considerados adequados a se casar, a votar, a criar, ter uma família e continuar a próxima geração do seu povo. Um adulto, basicamente. E, bem, em muitos casos, esses períodos de iniciação poderiam induzir a perda de memória. Assim, uma mudança de estado mental em geral. E como resultado, o amadurecimento e o esquecimento de certos traços infantis. Assim culminando com o iniciado se tornando o próprio ancestral que é cultuado. O próprio homem, o próprio passado. E isso é precisamente o que o mito da Gestia está descrevendo. O vivente está sendo possuído por uma força sobrenatural. O vivente, no caso, a pessoa que está organizando, liderando a procissão. E posteriormente sofrendo amnésia. E após algumas noites ela morre. Seja de forma simbólica, morrendo algumas noites depois, tornando-se um adulto, morrendo, tipo, o eu antigo da pessoa morre, dando lugar a um adulto, ou até mesmo uma morte real, assim se tornando o próprio ancestral que seria cultuado na própria procissão. Em outras palavras, a gente pode levar em consideração que o líder da Gesha, que está levando os espíritos, ele na verdade ele está sendo seguido por todos os seus ancestrais, sendo seguido por mortos, que seriam os seus antepassados. E nisso eles estão se tornando parte deles agora que seu processo de reencarnação está para se completar, morrendo no fim da iniciação. Gestia é, portanto, em sua essência, uma descrição mítica dos antigos rituais de iniciação, tão importantes para a sociedade de nossos ancestrais e que carregavam um significado espiritual forte, que perdura até os dias de hoje. Realmente é incrível como perdura até os dias de hoje. Infelizmente, não com o mesmo significado, não com o mesmo valor como rito de passagem, mas ainda assim, não devemos ignorar os conselhos que esse mito nos traz quando se trata de proteção, principalmente contra a procissão em si. Por exemplo, como eu havia dito anteriormente, a proteção é feita com um círculo de ramos de oliveira, de galhos de oliveira. E isso não é à toa. A oliveira é um símbolo de Minerva e Atenas, que são os da sabedoria e da mente, e uma passagem da vida adulta, um amadurecimento. Então, para aqueles que ainda não estão prontos para concluir sua passagem para a vida adulta, ou até mesmo aqueles que já completaram esse processo, é importante que eles mantenham suas memórias e a si mesmos bem, para que assim eles possam a continuar se preparando para quando chegar o tempo da sua própria passagem, ou a continuar ajudando o seu povo nos próprios ritos de passagem.